Todo mundo, assim como eu, acordado até tarde, esperando o Sérgio Moro falar no Roda Viva para poder entender a participação dele aí. E de certo modo, se não foi um grande teatro, eu acho que o tiro do Moro saiu pela culatra ao escolher os jornalistas que participariam do programa com ele hoje. Como foi divulgado pelo The Intercept Brasil, o Moro pediu para saber quem seriam os jornalistas para ele poder aprovar ou não. E eu vou comentar sobre algumas coisas aqui que ele falou no programa Roda Viva e inclusive vou falar também sobre uma suspeita que eu tinha, mas que eu acredito que vai se confirmar. Lembra você que se gostar do vídeo, eu queria pedir que lá no final você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar de alguma maneira, aqui na descrição desse vídeo tem as informações que vocês podem tirar para ajudar o meu trabalho aqui a se manter independente e atual também, já que eu estou gravando vídeo para vocês todos os dias. E se você quiser adquirir alguma das camisas do nosso canal, só acessa aqui, ó, lojadohistoriador.com, que por apenas R$ 39,90 vocês adquirem as camisas e me ajudam a me manter independente e ativo aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, quer dizer que o Sérgio Moro participou mais uma vez aí do Roda Viva, só que dessa vez parece que o tiro saiu um pouco pela culatra. A gente já sabe que ele descartou o pessoal do The Intercept, né, estava fora de cogitação. Inclusive o The Intercept também fez uma live no mesmo momento falando sobre o Roda Viva, né, comentando ali as falas do Sérgio Moro. E alguns jornalistas de jornais e meios de comunicação diferentes foram convidados, né? Eu não vou falar sobre todos aqui, porque eu achei que alguns foram mais contundentes, né? Eu achei que, basicamente, 3 jornalistas, né? O Alan Grip, a Malu Gaspar e a Andresa Matais, eles tiveram perguntas mais ríspidas, assim, em relação ao Sérgio Moro. Inclusive, eu achei que a Malu Gaspar, da revista Piauí, ainda foi a que foi um pouco mais rígida. Foi perguntado mais uma vez aí sobre a questão do vazamento do áudio envolvendo o ex-presidente Lula na época, né? Se aquilo foi certo ou errado, ele desconversou. A própria Malu Gaspar também perguntou qual o motivo dele ter vazado, por exemplo, a delação do Palocci às vésperas da eleição e não ter, por exemplo, ouvido o depoimento do Lula, ter adiado o depoimento do Lula, alegando que não queria receber aquele depoimento naquele momento porque isso poderia atrapalhar no cenário político, sendo que ele acabou, por exemplo, vazando a delação do Palocci e que diretamente também afetou o cenário político, já que associava o PT ao recebimento de Caixa 2, o próprio Lula ao recebimento de Caixa 2, né, de dinheiro desviado aí do Caixa 2. O Felipe Moura Brasil estava lá também, passando a mão no Sérgio Moro, e o Moro disse que não tem nada a ver, que ele vazou esses áudios aí, ou, na verdade essa delação, mas na opinião dele isso não atrapalhou nada. Em alguns momentos ele foi questionado também sobre o governo Bolsonaro, sobre algumas opiniões que ele tem contrárias ao presidente Bolsonaro e por qual motivo ele aceita algumas coisas. Ele literalmente não respondeu, né, tangenciou aí algumas informações, mudou de assunto algumas vezes, ficou em alguns momentos constrangido. Inclusive eu acredito que realmente aconteceria uma passada de pano, mas eu acredito que os jornalistas eles perceberam aí que a opinião pública ia estar atenta a essa participação do Moro ao programa Roda Viva dessa segunda-feira e dependendo aí de como os jornalistas se portarem, isso poderia pegar mal para os veículos de comunicação que eles estavam representando. Então, alguns veículos aí eu acredito que mudaram um pouco aí a sua estratégia, como é o caso do próprio Estadão, por exemplo, por conta disso, tá? Ele foi questionado, por exemplo, sobre opiniões polêmicas envolvendo o governo Bolsonaro, por que ele não fala nada, né? Por que ele não faz nada, por que ele não questiona nada. E aí ele vai e literalmente pergunta se você questiona aí o seu chefe, né? Ele literalmente dá a entender isso. Se vocês questionam o seu chefe, o seu patrão. E no início do vídeo eu falei pra vocês que uma coisa que eu suspeitava tá se concretizando. Ele disse também que não tem aspirações políticas, mas que se acontecer algum dia algo, vai ser natural, assim como aconteceu, por exemplo, na situação envolvendo ele, a nomeação do ministro da Justiça pelo governo do Bolsonaro. Ele foi questionado também sobre as questões de corrupção, envolvendo Marcelo Álvaro Antônio, envolvendo, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, e mais uma vez ele saiu pela tangente. Eu até soltei um vídeo nessa segunda-feira falando que o governo Bolsonaro, ele legitimou a corrupção. Pode roubar, é livre, é disponível, você pode passar a mão no dinheiro dos outros que não tem nada. E o Sérgio Moro acabou deixando isso bem claro. Ele voltou a ser questionado, por exemplo, e quando eu falo que ele deixou isso bem claro é porque ele, mas aí as investigações, aí é uma decisão do presidente, ele tangenciou sempre informações relacionadas ao presidente da República. De certo modo, eu até entendo ele como funcionário do presidente, ele realmente tem que tentar se calar ali. O problema é que eu acho que, na verdade, ele está ficando calado, e eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu acredito que a vaga do STF, que a gente praticamente já tinha
dispensado ele e o próprio Bolsonaro, ela pode estar voltando para o colo dele. E o motivo é simples, ele é uma ameaça eleitoral para o Bolsonaro em 2022 e inclusive ele deixou, entre aspas aí, né, deu a entender que pode um dia entrar na vida política nesse nível, né, quem sabe, né, tudo na vida dele, como ele cansa de falar, aconteceu de forma natural, mas enfim. E aí quando foi questionado de novo sobre aquela situação envolvendo o vazamento do áudio do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma na época, ele disse que não vazou aquele áudio com a intenção de prejudicar nada, nem imagem do Lula, nem da Dilma. Ele viu naquele momento uma obstrução de justiça e por conta disso ele tomou aquela decisão. E que ele disse que não acredita que o Lula ia confessar para o Temer que queria dar um golpe, já que o próprio Temer tinha dito, né, que o Lula entrou em contato com ele para poder tentar resolver a situação política do Brasil, e o próprio Temer disse que já tinha conversado com o Eduardo Cunha para poder sanar aí essa situação envolvendo o impeachment da Dilma, e ele disse que não acredita que o Lula iria confessar para o Temer quais eram os reais objetivos dele. E aí o repórter até questiona ele sobre a questão de que, na época que as informações foram vazadas, nesse áudio, por exemplo, a decisão do Gilmar Mendes foi baseada nisso, né, para poder suspender a nomeação do Lula para a Casa Civil. E o Gilmar Mendes, recentemente, quando participou do Roda Viva, disse que claramente aquilo ali que aconteceu foi uma manipulação. Ele disse que não vê aquilo como manipulação, mas que ele acredita que fez o certo, mais uma vez. E vale lembrar que o áudio foi gravado fora do horário autorizado pela Justiça e o vazamento foi feito em tempo recorde, né, para os meios de comunicação da Rede Globo, e o próprio Sérgio Moro depois foi chamado na chincha pelo Teori Zavascki na época, pelo vazamento desse áudio. Sobre os vazamentos do The Intercept, mais uma vez, ele alegou, por exemplo, que não reconhece os diálogos, que acha que foi um grande circo montado para soltar criminosos já condenados por atos de corrupção, obviamente fazendo a relação disso com o ex-presidente Lula, só que ele não apresenta qual o contraponto teria, por exemplo, pro The Intercept Brasil em vazar isso, né? O que é que o Intercept Brasil ganharia? Mas diz, por exemplo, que os áudios vazados não comprometem nada, que ele não reconhece, né? Que não vai dizer que falou aquilo que ele não tem recordação, mas que se tivesse falado, não existia nenhuma ilegalidade naquilo que foi divulgado. Outro questionamento que foi feito também para ele foi que, por exemplo, como é que o Jair Messias Bolsonaro teria acesso a alguns processos que deveriam estar correndo em sigilo de justiça, em segredo de justiça, melhor dizendo, como o caso, por exemplo, dos hackers de Araraquara, né? Ele alegou que isso já foi explicado, né? Já foi dito várias vezes, mas que tem algumas informações que ele fica sabendo mesmo, né? Porque ele não fica totalmente às cegas, e isso é muito preocupante, porque isso mostra que talvez a Polícia Federal não tenha tanta autonomia quanto ele diz que tem, ou seja, a Polícia Federal precisa passar informações mesmo que sigilosas para ele, e ele alegou, por exemplo, que realmente algumas informações chegaram ao presidente de processo e tudo, algumas informações já eram de conhecimento público, então não tinha por que esconder isso do presidente da República. Ele disse, por exemplo, também que o governo do Bolsonaro vai muito bem, que o ministro Paulo Guedes é incrível, né, na economia, está recuperando o Brasil e tudo mais. Foi questionado, por exemplo, sobre os ministros, como eu já falei, do Bolsonaro, né, alegando que o Bolsonaro não ouviu os vetos dele. Ele disse que o Bolsonaro não acatou os vetos, porque disse a ele que os vetos seriam derrubados na câmera. Ele literalmente falou câmera. É isso que vocês estão me assistindo aqui, que tá me filmando, né? A câmera iria derrubar os vetos dele. Outra coisa é que a repórter do Estadão, né, a Andresa Matais, perguntou para ele, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Sobre o juiz de garantias, por exemplo. Isso tá aí disponível, né? A aprovação do juiz de garantias é um avanço no direito para que evitem que surjam novos Moros. O que é que ele acha sobre isso? E aí ele gaguejou, né, engoliu seco algumas coisas ali. Eu acho que se ele pensou que combinando aí, aprovando a lista de jornalista que eu iria entrevistar, ele teria o controle da situação, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Acredito, inclusive, aí que não foi tão bom quanto eu imaginei que fosse, né, a abordagem dos repórteres, mas não foi tão simples e tão cordial quanto ele imaginava que seria, não. O que me deixa triste de ouvir e ver tudo isso é que ele admite claramente que passa processos sigilosos para o Bolsonaro, que para ele, ministro corrupto, pode ficar no poder se o presidente decidir, que ele está ali como pau mandado, e que não vai questionar as atitudes do presidente, porque o presidente é o patrão dele. E ele literalmente aceita isso, porque jogou fora mais de 20 anos de magistrado para embarcar num governo desse aí. E teve outro momento bem interessante, que até um repórter, não lembro qual foi agora, se eu não me engano também, foi a Matais, né, a Andresa Matais, perguntou a ele se em algum momento ele reflete sobre aonde ele se meteu, né, dele ter saído lá de um juiz respeitado nacionalmente, visto como herói, para se envolver em um governo que está atrelado com atos de corrupção,
com atos envolvendo desvio de dinheiro, com ministros corruptos próximos dele, e ele simplesmente não faz nada. Ele mais uma vez gaguejou, mas não disse nada demais. Para mim, inclusive, essa entrevista que ele deu agora foi basicamente um flashback da entrevista que ele deu anteriormente também. Repetiu as mesmas coisas, voltou a ficar calado em relação ao presidente da República, né? E eu até entendo, de certo modo, para ele respeitar a hierarquia, né? Falando agora de forma política, ele vai ficar calado, né? Ele não vai criticar o presidente, mas ele tá num papel ridículo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, sinceramente, viu? Eu achei que ele saiu ridicularizado dessa entrevista mais ainda. Essa é a minha opinião. Eu queria pedir a vocês, inclusive, que assistiram a entrevista também, que comentassem aqui, porque o que ele falou basicamente é que o Bolsonaro manda nele, que ele vai ficar calado, que ele era contra a corrupção, mas se o Bolsonaro apoia, é problema do governo, ele não vai questionar, ele vai aceitar, porque ele faz parte do governo também. E que ele não está lá para questionar o presidente da República, e que a lei tem 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é para o Lula é uma coisa, quando é para outra pessoa é outra coisa. Mandou indireta para o The Intercept Brasil, mandou indireta também, por exemplo, para o ex-presidente Lula, e passou vergonha, na minha opinião. Sinceramente, eu acho que ele saiu, inclusive, muito mal. E você que não assistiu essa entrevista dele no Roda Viva, eu vou deixar o primeiro comentário fixo aqui desse vídeo para você acessar, porque literalmente eu acho que surpreendeu não só ele, quanto também as pessoas que imaginavam que a entrevista seria um café com leite. Ela não foi tão rígida quanto eu pensei que fosse, como eu disse, mas ela também não foi tão cordial não, tá bom? No mais, eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que é que vocês acharam. E se vocês gostaram desse vídeo, como eu sempre digo aqui no final, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E se prepara, Bolsonaro, porque se você não indicar o Moro para o cargo dele no STF, ele vai se candidatar à presidência da República. Escreva o que eu estou lhe dizendo. A única possibilidade de o Moro não ser candidato à presidência da República é se você indicar ele para o STF. Fica assim nos vídeos aí, porque eu já fui.